Bem-vindos ao canal YouTube com o nosso Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Marisa Teixeira. Sou psicóloga e assessoro um sistema público de ensino que atende os níveis infantis fundamentais 1, Fundamental 1 e EJA. Ouço os vídeos, o último foi a naturalização das estruturas neurótica, psicótica e paranoica. Tenho a indicação do seu livro, Psicose nessa Criança, enquanto organizo para tal. Gostaria de encaminhar duas perguntas. Como identificar se a criança está se direcionando para uma via psicótica ou autista? Segunda pergunta. O autismo é considerado uma quarta estrutura ou é um tipo de psicopatologia dentro da psicose? Bom, pergunta intrincada, polêmica, não há consenso na psicanálise sobre essa matéria, mas há intensa pesquisa e um debate assim bastante produtivo sobre essa questão, um debate que ficou ainda mais apurado na medida em que as escolas estão nos seus processos de inclusão requerendo, forçando, muitas vezes exigindo laudos, pareceres e diagnósticos para prover então a entrada da criança ou a mobilidade da criança ou a alocação da criança dentro do espaço escolar. Isso em grande parte decorre da modificação no DSM-5, que excluiu as categorias onde a gente podia localizar a psicose infantil e transformou, criou esse mega quadro chamado transtorno do espectro autístico. TEA. De fato, essa não foi uma noção assim muito acertada, isso contribui para a psicopatologização da infância, isso piora e dificulta a ajuda para essas crianças, em que qualquer dificuldade escolar, não vou dizer qualquer uma, mas muitas dificuldades escolares, muitas dificuldades nesses três eixos que costumam caracterizar o autismo, a relação com o outro, a relação com a linguagem e a relação com os objetos, com os estranhos, com a investigação do mundo. Nesses três níveis, as diferentes problemáticas, hesitações, suspensões são imediatamente levantadas então, ou associadas com um quadro de autismo. Isso é péssimo, porque o autismo em geral não tem um bom diagnóstico, um bom prognóstico, porque o autismo, tal qual ele foi descrito lá em 1946 pelo Leo Kanner, a partir de 8 quadros, ele implica uma orientação assim de fechamento progressivo e com um prognóstico que não é muito bom se não for tratado. Esse é o ponto. Então, dentro da psicanálise, aqueles que entendem que o autismo é um estado psíquico, ele é uma montagem, ele é um sintoma. Um sintoma que pode acontecer tanto em sujeitos neuróticos, quanto em sujeitos psicóticos, quanto em sujeitos perversos, a pensar na teoria clássica das estruturas. Outros vão dizer, não, o autismo, ele é um sintoma sim, mas ele é um sintoma prevalentemente da psicose. Outros vão dizer, o autismo é uma quarta estrutura. A gente teria que acrescentar, a neurose, a psicose e a perversão, esse momento em que a estrutura está se montando, em que a estrutura está se decidindo e que, portanto, a gente poderia pensá-lo como uma quarta estrutura, pensá-lo independente das três clássicas. Essa é uma discussão interessante e que, indo para a sua pergunta, como identificar e tratar essa diferença, a psicose e o autismo. A gente pode dizer assim, que na psicose há uma desorientação, há uma dificuldade com a instalação do falo no campo do outro pela operação do nome do pai, ou seja, pela relação que o sujeito tem com a lei. Então há um outro, há o falo, há o pai, mas essas condições elas não se articulam de tal maneira a produzir uma relação com o outro que implica num certo tipo de fantasia, um certo tipo de posição da demanda, uma certa relação com a falta, uma certa relação com a castração. No autismo, a gente teria uma outra situação em que a constituição do eu, não a constituição do sujeito, as primeiras alienações imaginárias, a posição do outro, o próprio estatuto do falo, estariam assim dificultados ou
com peculiaridades. Peculiaridades que, por exemplo, a gente sabe, né, envolvem, por exemplo, o trabalho com a prosódia, trabalho com a música, trabalho com a escrita, autistas que escrevem e a entrada na escrita ajuda a entrada na fala, na aquisição da fala e do resto da linguagem, a inversão, né, desses processos num caso e no outro. Portanto, o diagnóstico diferencial é ainda pertinente, porque a gente vai fazer coisas diferentes, né? Acho que ambas as posições repudiam essa autêntica impostura, que tentando tratar a estigmatização que certos diagnósticos trazem, né? Muitos movimentos dizem que o autismo é um problema de aprendizagem, um problema de desempenho. Se a gente consegue, então, fazer a criança aprender, ir ao banheiro, fazer as lições de casa, respeitar os horários e etc., então o autismo está curado. Não está, isto é uma autêntica lorota que vem sendo contada assim para pais, para escolas, por gente bastante bem assim autorizada e situada. O autismo é uma experiência que envolve sofrimento. Mesmo que a criança não consiga dizer, não consiga articular, mas ela faz isso, né, nas suas crises psicomotoras, na sua agitação, no seu recolhimento, no seu fechar os ouvidos, no seu balançar, na sua deambulação, na sua ecolalia. Isso tudo é uma experiência de sofrimento, é uma experiência que precisa e requer escuta, tratamento, junto com esforços pedagógicos e educativos complementares. Então é aquela situação em que realmente a gente precisa trabalhar junto. A gente precisa de acolhimento e de acompanhamento e de escuta para esse sujeito e de uma adequação do processo pedagógico, né? Não há oposição e há outras maneiras de a gente tratar a estigmatização. Então, eu espero ter encaminhado essa resposta. Eu teria aqui dois autores que representam, então, correntes relativamente distintas nessa matéria. Alfredo Jerusalinski, Psicanálise do Autismo, do Instituto Langage. Michele Roman Faria, Constituição do Sujeito e Estrutura Familiar, né, representando dois entendimentos sobre a estrutura. E esse trabalho organizado por Michele Kamers, por uma nova psicopatologia da infância e da adolescência, né, Michele Kamers e Rinaldo Voltolini, e que trabalha com uma reformulação e com um próximo passo em relação a essa discussão são 3 ou são 4 estruturas clínicas. Estruturais e não estruturais, ficamos por aqui hoje. Para continuar recebendo notícias do nosso canal, clique no Aqueronta Movebo.